está faltando muito pouco para o dia das eleições, apenas 2 dias. No dia 30 de outubro, o brasileiro vai decidir quem vai ser o próximo presidente do Brasil. E para falar sobre a preparação das eleições aqui no Piauí, eu convidei o representante, o coordenador das eleições informalizadas do TRE, o senhor Arimateia Carvalho, para falar como é que está a preparação das eleições aqui no Piauí. Tudo bom, senhor Arimateia? Tudo bom, Bruna? Como vamos? Tudo ótimo aqui, é um prazer tê-lo aqui na nossa TV e TT Play no programa Minuto Notícia Especial Eleições 2022. Primeiro, professor, agradecer sua presença novamente e perguntar para o senhor qual a diferença dessas eleições do primeiro turno para o segundo turno, aí, o que o TRE está preparando para essas eleições. Bom, o TRE está com todas as urnas já preparadas, né? Todas as urnas já estão nas suas zonas eleitorais e a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, elas começam a ser deslocadas para os respectivos locais de votação. No primeiro turno, a grande diferença em relação ao segundo é a quantidade de cargos a serem votados, né? Nós percebemos, inclusive, longas filas no primeiro turno, porque eram 5 cargos a serem votados e a gente observou que em várias sessões realmente houve a formação de longas filas, algumas delas, algumas sessões terminaram, mesmo aqui em Teresina, né? Teve sessão que terminou por volta de 20 horas, né? E no interior teve um caso extremo que chegou quase à meia-noite, né? Até meia-noite? Lá, além de muitos eleitores na fila, muitos eleitores analfabetos ou idosos, né, provocaram esse atraso na fila, mas houve um agravante também, que foi a substituição de uma urna que demorou um pouquinho, ou seja, houve um problema na logística e o fato é que alguns eleitores aí, a gente até brincou, é muita vontade de votar, né, porque esperar até a meia-noite para votar é muita cidadania aí embarcada, né? Mas no segundo turno, como é só um cargo aqui no Piauí, acredita-se que a gente vai ter um processo bastante mais acelerado da votação. Vai ter uma equipe do TRE aí nas escolas, vai ter auxiliando o eleitor durante essa votação? Todo o corpo colaborativo que atuou no primeiro turno vai estar também agora no segundo, né? Todos os técnicos, né? Todos os colaboradores, a mesma quantidade, os mesmos fiscais, os mesmos mesários vão atuar no segundo turno. Foi feito um reforço para alguns mesários, porque uma das coisas também que interfere nessa formação de filas, às vezes é a própria logística implementada pelo mesário, que termina burocratizando demais, às vezes, a identificação do eleitor, só permite que o eleitor só começa a identificação do eleitor quando o outro retira-se da cabina. Então, foi feito um trabalho junto com alguns mesários para que nesse segundo turno eles consigam agilizar mais esse ciclo de votação. Enquanto um eleitor está votando, um outro já pode estar sendo identificado, localizando a inscrição dele, para que na hora que aquele eleitor sai da cabine, o outro já seja habilitado imediatamente, né? Então isso, a gente espera que nesse segundo turno, além de ser só um cargo, ou seja, isso vai fazer com que a gente tenha uma eleição no segundo turno bem mais ágil. A partir de que horas o eleitor deve chegar na escola para votar e até que horas que os portões vão abrir? E também gostaria de saber se o eleitor já estiver lá dentro da escola, estiver fechado, ele vai ter direito a votar? Sim, o horário de votação em todo o Brasil o horário padrão é o horário de Brasília, de 8 às 17 horas. Evidentemente que como a gente tem fusos horários diferentes, lá na região extremo norte do país vai começar um pouco mais cedo. Na região do sul do Acre começa às 6 horas e termina às 15, tem outro na Amazonas, na região da Amazônia vai começar às 7 da manhã e termina às 16. Mas a grande maioria, né, mais de 90% do Brasil, é o horário de 8 às 17.
Mas o eleitor que estiver às 17 horas, né, na fila ainda, não vai, o mesário não vai encerrar a votação às 17 horas. Se tiver eleitor na fila, ele vai fazer a distribuição de uma senha para garantir que todos aqueles eleitores que estejam na fila às 17 horas possam votar. Arimateia, o eleitor tem até amanhã para baixar o aplicativo, caso queira votar, e também quais as documentações necessárias para o eleitor levar para o dia de votação. O eleitor que não tem o e-título, ele tem até amanhã, à meia-noite, para baixar esse aplicativo. É importante, realmente, eu acho que a gente estimula, né? A Justiça Eleitoral estimula que todos os eleitores possam baixar o e-título, porque é uma ferramenta muito, muito prática, né, para você utilizar. Basta, quem tem o e-título e tem feito a biometria, basta ele levar o celular com o e-título lá e se identificar. Não precisa levar nenhum documento adicional, porque no e-título já vai ter a foto e todos os dados ali do seu título de eleitor. Ele se apresenta com o celular lá, mostra lá para o mesário vai fazer a digitação do título dele para poder habilitar. Ele não pode levar o celular para a cabina de votação, né? Mas ele vai deixar esse celular lá com o mesário. Faz aí no retorno ele pega o celular e já facilita muito, né? Com certeza. Se ele não tiver o e-título, aí ele vai levar qualquer outro documento com foto. Ele pode até votar sem o próprio título de eleitor, embora se ele tiver o título em modelo de papel também, o ideal é que ele leve o título, o modelo de papel com o RG, com um documento com foto, com o RG, o passaporte, qualquer outro documento que tenha foto, carteira funcional, carteira de trabalho. Mas por isso que a grande vantagem do e-título é que ele não precisa levar um outro documento, basta levar o próprio celular. Tá? Que já facilita demais, eu gosto demais de levar. A outra grande vantagem do aplicativo é que, por exemplo, o eleitor que vota no interior e não vai poder comparecer no dia da eleição, né? Aí ele teria que justificar. Ele pode fazer essa justificativa utilizando o próprio e-título, sem sair de casa. Ele pode fazer essa justificativa lá, sem pagar taxa nenhuma e sem precisar se deslocar de casa, né? Sim, verdade. Com os crimes eleitorais, Arimateia, como é que é feito esse controle? Como é que as pessoas podem fazer uma denúncia também durante o período das eleições? Infelizmente, a gente tem tido muita notícia aí de assédio eleitoral, cresceu demais. Tentativa de compra de voto, a própria chamada boca de urna, né? Então, todas essas práticas são consideradas crimes eleitorais que qualquer eleitor pode fazer a denúncia. Tem também um aplicativo chamado Pardal, né? Que é um aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral desde 2016, e também qualquer eleitor, qualquer cidadão pode baixar esse aplicativo e fazer a denúncia, né? Ele pode tirar foto ou filmar alguma ação que ele presenciou, encaminhar via esse aplicativo. Essa denúncia é analisada pelo Ministério Público e, se for constantemente algum indício de crime, com provas, com certeza isso vai ser julgado e poderá até resultar numa cassação de algum candidato ou anulação daquela votação. Muito bem. Arimateia, qual a expectativa de quantos eleitores irão às urnas para votar aqui no estado do Piauí? O Piauí tem cerca de 2 milhões e 500, mais de 2 milhões e 500 eleitores. No primeiro turno, a gente teve uma abstenção acima de 17%. Isso equivale a quase 450 mil eleitores, né? Sim. No segundo turno, historicamente, a abstenção é até maior, né? Porque no primeiro turno você tem aqueles deputados, os deputados estaduais e federais, que terminam estimulando o eleitor para que viaje para o interior, né? No segundo turno, normalmente isso não acontece. Mas, até de forma surpreendente, a gente está vendo, não sei se porque a eleição está muito polarizada, está muito disputada, a gente está vendo aí essas campanhas
E a gente acredita que no final a gente vai ter uma abstenção no mesmo patamar do primeiro turno ou até menor, né? Com essas gratuidades aí das passagens, enfim, a gente acha que podemos ter uma abstenção até um pouco menor do que no primeiro turno. Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, com os ônibus agora disponíveis para a população ir votar, tem um metrô também, eu acredito que deva melhorar aí o número de pessoas que vá às urnas lá, garantir, assegurar o seu voto, né, o seu papel como cidadão. Exatamente. Eu observei aqui em Teresina, até no momento que eu fui votar, vi várias pessoas lá pedindo carona, exatamente porque não tinha disponibilidade de Um ônibus, né? transporte. Então, de transporte. A gente acredita que agora, com toda essa campanha aí, com toda essa divulgação dessa gratuidade, nós não devemos ter esse problema no segundo turno, né? Muito bem, Arimatea. Para finalizar, eu gostaria que o senhor passasse, eu gostaria de saber se o TRE tem alguma orientação para os eleitores, uma orientação a mais para os eleitores neste dia de votação, no dia 30 de outubro. A orientação que a gente passa, na verdade é quase que um pedido, né, é que assim, os eleitores procurem exercer sua cidadania de forma livre, tá? Não, sem se exaltar, evitar agrupamentos, evitar discussões, porque assim, a verdadeira democracia é aquela que aceita o contraditório, né? Não precisa ninguém estar se degladiando aí, a gente vê inclusive alguns familiares discutindo, criando algumas rixas, né? Eu acho que isso não vale a pena, né? Sim. Nós temos que votar de forma consciente e esperar que aquele que tiver mais compromisso com a população seja eleito, sem aqui querer dizer que é o A ou B, né? Cada qual tem a sua consciência, deve ter a sua consciência livre para votar de forma livre, sem nenhuma pressão, né? Verdade, Arimatea. Agradeço aqui sua presença, suas colocações foram importantes aqui para os nossos telespectadores e até uma próxima. E até o dia das eleições aí, que está chegando neste domingo, não é isso? Pois é, a gente espera realmente que tenhamos tenhamos eleições pacíficas, que nós estamos com a perspectiva de que até às 20 horas, né, ou até às 21 horas, a gente já possa divulgar o resultado aí do eleito, né? Ou pelo menos se não tiver 100% totalizado, com certeza a partir das 20 horas a gente já tem uma parcial, né? Daquele que vai ser eleito. As primeiras parciais já vão acontecer logo depois das 17 horas, né? Já vai estar ali disponível, né? Mas a gente vai ficar atento aqui também. Muito obrigada, Arimatea. Nada, nós nos colocamos aqui sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Tchau, tchau. Tchau. O Arimatea, representante do TRE, fez aqui colocações muito boas para você, eleitor aí de casa. Falou sobre as preparações para a eleição neste domingo, dia 30 de outubro.